saúde e agradecendo sempre pela companhia de vocês em mais este estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estudarmos este livro tão grandioso. Nós iniciamos o estudo deste livro em julho de 2021, e esse é o nosso encontro de número 84. E estamos caminhando para o término dele. E esta noite vamos ter mais emoções, se Deus quiser. Então, para dar início às nossas atividades desta noite, eu peço para a Margarete, se ela pode fazer a prece de abertura para nós, Margarete. Sim, eu só fui desligar o barulhão que estava aqui do ventilador. Sem problema. Boa noite a todos. Então vamos todos sintonizar agora com os nossos irmãos espirituais, responsáveis por esse estudo. Que estejamos todos protegidos, para que estejamos todos harmonizados e principalmente propensos ao estudo, ao aprendizado e a perceber e a interiorizar estes exemplos, estas lições que hoje teremos. Mestre Jesus, sempre agradecidos pela possibilidade do estudo, pela possibilidade do entendimento e principalmente pelas possibilidades de colocar em prática todas essas lições de humildade e de amor que estamos tendo. Fica conosco, nos protegendo, nos iluminando, e que assim seja. Maruísa, seu microfone está fechado. Claro, eu estava falando aqui só para mim mesmo. Pessoal, se eu precisar voltar aqui eu já tenho o mapa da última viagem, né, de Paulo a Roma, eu vou deixar aberto, não sei se vai dar tempo da gente chegar nele hoje, mas fica aqui, tá bom? Hoje nós vamos, antes da gente retomar o texto do capítulo 8, do Paulo Estevão, nós vamos fazer a leitura no livro Pão Nosso, daquela frase do tribuno, do governador romano Pôncio Festus, quando Paulo estava lá preso em Cesareia, e o Festus recebeu a visita do rei Agripa, aliás, do rei Herodes Agripa, e de sua irmã Berenice, e ficaram tão encantados com Paulo, que Paulo foi ali fazer uma preleção diante deles. Isso está um bocadinho um tanto para trás da onde a gente parou, que é bem, não vou voltar para não perder o ponto onde a gente vai continuar aqui em Paulo Estevão. Então, quando todos estavam ali extremamente sensibilizados com a palavra de Paulo, o Pôncio Festus, ele faz essa colocação: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Nós já vimos isso semana passada. Então, Emmanuel comenta esse versículo registrado no livro Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento, e nós vamos ler o que Emmanuel fala a respeito dessa frase de Festo para Paulo, lá em Cesareia. Margarete, a primeira leitura até 8 horas vai ficar para você, então, por favor, pode começar. Vamos lá. Velho argumento.
E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Né? Uhum. Isso é daí, tá até mostrando aí, né? E aí vamos lá para trás, né? Sócrates e outros tantos lá para trás considerados loucos, né? Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Olha o recadinho chegando aí, né? Uhum. Para a gente ser chamado de louco e deixar de lado. Yeah. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Quem somos nós para exigir Reconhecimento, né? outro epíteto, como diz aqui meu braço direito? Uhum. Numa das muitas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, que é Paulo, né, ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Olha a solidão, a solidificação dele onde foi, né? Uhum. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Olha os adjetivos dele. Sim, de Emmanuel, né? De Emmanuel. Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina que lhe dava de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alies entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Fantástico, Sim. né? Então, Fantástico. nada de ficar esperando louros, reconhecimento, Nada. nada disso, né? Olha, e Emmanuel, gente, diz que desde que te alistes entre os aprendizes, É. até mesmo os aprendizes do Evangelho vão receber sarcasmo e perseguição por parte da espiritualidade inferior. É. E tanto faz se as pessoas vierem para cima com as poucas letras, que é o louco, como com muitas, Exato. né? Com Isso. outros adjetivos similares ou piores juntos, né? Uhum.
E é isso mesmo, a lição é fantástica. É, exatamente. Simples, fantástica, e a gente, muitas vezes, como ele diz lá no começo, gasta energia com isso. É. Com quem E não quer entender, com quem não quer, com quem tem ideias preconcebidas com relação às nossas ideias, com quem tem aversão ou simplesmente mais puro desconhecimento. sim, E Kardec já falava, se Emmanuel está falando aqui, o Kardec cansa de falar. Por isso eu sugiro aqui para este seleto grupo, uhum, peguem a revista Espírita. é, Kardec, nos mais variados artigos, ele diz: eu não vou contestar eu não vou entrar em embate uhum, com quem não quer aprender, não se sim, deu ao luxo de estudar, de pesquisar e de entender o que nós estamos falando aqui. certo. Então tá bom, gente. Vamos voltar ao nosso texto em Paulo Estevão. Nós paramos e lemos até muito rapidamente o emocionante momento em que Paulo deixa Cesareia para pegar o navio que vai levá-lo a Roma, mas ele vai como prisioneiro. Mas o centurião, responsável pela guarda dele, já estava assim completamente entregue a Paulo, né, de tão encantado com a personalidade daquele apóstolo. E a despedida foi bastante emocionante. Então, se vocês não se importam, a gente vai ler novamente esse parágrafo, mesmo porque vale a pena a gente ler de novo o que Paulo fala nesse momento de bastante emoção. Então, de novo, por favor, Margarete, a partir do 78. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não pranteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva. Os velhos, apoiando-se em rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do evangelho punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Margarete, eu só quero destacar o seguinte aqui nesse parágrafo, o que Emmanuel fala aqui, gente, olha, todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus que não pranteiam sem consolo. Olha aí, olha o que Emmanuel está dizendo aqui, gente. Os sinceros discípulos de Jesus não choram sem consolo. Eita, né? Pode continuar. Todos se ajoelhavam, né? Uma forma de demonstrar o profundo apreço, a profunda honra, enfim, a profunda consideração que tinham por Paulo. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica: choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto,
Estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso mesmo, prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Gente, que coisa linda. Aqui, quando ele fala, não há glória maior neste mundo do que estar o homem, que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. Já sentimos essa glória? Estamos nós a caminho de Jesus? E ele lembrando que Jesus, para poder retornar ao Pai, foi por meio da cruz, ele nos convida a abençoarmos nossa cruz de cada dia. E é preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Quais são as marcas de Jesus? São as marcas dos pregos das mãos e nos pés? O ferimento pela coroa de espinhos? Claro que não. Eis a grande confusão. Não é? Não são as marcas físicas. Não. Né? As marcas do Cristo é o modo como ele viveu. É o que ele era. Generoso, bondoso, humilde, sincero, verdadeiro, magnânimo, humilde. Sem medo de dizer verdades. Certo? Sabendo dosar ali os ensinamentos espirituais de acordo com a capacidade de compreensão de cada um. As marcas do Cristo são marcas aqui, vamos entender marcas como características, as características espirituais de Jesus. São essas que nós precisamos copiar, vamos dizer assim, né? E depois ele acaba, né, confessando que realmente não acreditaria poder voltar fisicamente pelo seu alquebrado corpo. Podemos imaginar, né, gente, fisicamente como ele estava, mas promete não se separar espiritualmente de nenhum daqueles que ele conheceu e com quem estabeleceu laços de profunda amizade nas muitas igrejas que ele foi fundando. Muito bonito esse parágrafo, muito emocionante. Quer comentar alguma coisa? Pode falar, Margarete, senão toca o barco. Não, eu ia só comentar exatamente sobre as marcas. Mas você já fez. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada, em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenavam e ondeava na praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Isso. Recordava a infância, os primeiros sonhos de juventude, as inquietações da mocidade,
os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam tuas mãos fraternais, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Olha que frase, hein? Como a semana passada eu não estava, só uma perguntinha. O Lucas foi não como preso também? Não, o Lucas e Aristarco foram junto acompanhando Paulo. Tá. E o centurião era o Júlio, né? O Júlio. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Misericórdia. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos recontros com os homens poderosos, deve ser reencontros. Sim. Com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto aos desfavorecidos da sorte, para que os servidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Misericórdia. Ele é que pediu para que não colocasse isso. Sim. Ele é que pediu que focasse nas lutas. Uhum. No homem errado que ele foi, né? Desculpe, no homem não desperto que ele foi antes, né? E nas lutas que ele perpetrou durante esse tempo todo de trabalho em prol do Mestre. Sim, que lição. Sim, que lição, exatamente. E também o que me chamou a atenção nesse trecho é também mostrar para os seguidores do Evangelho no futuro que não ficassem esperando um caminho de rosas, um mar de rosas, a compreensão de todos, pouco serviço, facilidades no caminho, nada disso.
que estivessem preparados, né? Preparados, lembrando do que ele próprio enfrentou. Então, ele não se colocava acima de ninguém, por Jesus ter ido até ele. Ele não se colocava acima de ninguém por causa disso, muito pelo contrário, se colocava como os últimos dos últimos, lembrando que ele tinha sido tão perseguidor, tão injusto, como ele fala aqui em cima, né, gente? Não escreva sobre virtudes que não tenho. Lembra das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. E que Jesus fez a ele o favor de buscá-lo às portas de Damasco. Então, ele nunca se colocou como um ser especial por causa disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, fica aqui o testemunho dele perante Lucas, de que ele não queria ser tratado de outra forma, né? Achando que era alguém muito especial, muito pelo contrário. E que maravilhoso, Emmanuel, resgatar isso, essa fala tão humilde para a gente. Sim, sim. Dá para ler mais um pouquinho, Margarete? Sim, tudo bem. Então, mais um parágrafo. E depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque este galardão só pertence a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tornou caridosamente e foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias, às portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Nossa! Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta. Embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar a própria dívida. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam
uma porta aberta para a vaidade incompreensível. E nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Que coisa linda! Sim. Um dia chegaremos a esta Condição. a esse nível, a esta condição. E eu acho que essa fala só reforça e, para mim, aumenta a nossa responsabilidade nesses estudos. Sim. Se a gente não quer fazer pela gente, façamos por Jesus. Sim. Ele é que está dando a oportunidade da gente conhecer isso tudo. Sim. Prestemos mais atenção. Deixa de lado as preocupações de antes e de depois dos nossos estudos. Voltemos para a casa espírita presencialmente, Sim. que lá é a nossa necessidade. Sim. Jesus precisa de nós lá. Também. É isso o que me passa a responsabilidade que ele jogou para isso, a clareza. Isso não é para a gente passar uma hora aqui para não assistir novela, para não assistir notícia ruim no jornal. Isso daqui para a gente está aqui para a gente se preparar para o nosso retorno a Jesus. Sim. Não é para o desencarne. Vamos entender bem, não é para desencarnar. Não é para a morte, é para a vida. Não, é para a vida. É para a gente reencontrar Jesus. Sim. É para a gente chegar até Ele. Depois de tantos débitos clamorosos. Ai, que frase essa, hein? Que frase. Amigos, mas que todos nós temos. Senão a gente não estaria aqui. Sim. Falta só um pouquinho para terminar, Margarete. Vamos lá. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causaram. Tens razão, disse finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Gente, se eles eram fracos, aguentando tudo que eles aguentavam, o que dirá nós, então? O que nós somos? Que uma chuva dá medo da gente de sair de casa. Ai, Jesus do céu. Então, vamos lá, Margarete, para terminarmos esse capítulo que foi bastante longo. Além disso, acrescentou Paulo, vamos lá. A batalha do Cristo está começada. E nós vamos dizer hoje aqui, gente, a batalha do Cristo está começada, ainda está começada, no seu começo. Em nós, a batalha do Cristo em nós. Eu não estou falando da batalha no Cristo aqui, na pessoa mais próxima de mim, que é o seu Gilmar, não, é em nós está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, nas tuas anotações do modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu Evangelho imortal. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuou fitando o casario de Cesareia, que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite.
Vamos chegar nisso. Nós vamos chegar nessa situação, nessa condição. Nessa condição. Bom, gente, finalmente terminamos esse capítulo 8, certo? E vamos tocar o nosso barquinho também, porque agora, no capítulo 9, Margarete, obrigada pelas leituras, viu? Mais alguma coisa? Não, vamos em frente. Vamos em frente. Agora, o capítulo 9 é o penúltimo. Agora, só pelo título, O Prisioneiro do Cristo. Era assim que Paulo se colocava. Ele não era prisioneiro dos romanos, nem dos judeus. Ele era prisioneiro de Jesus, né? Então, deixa eu dar uma espiadinha para ver quem está aqui, para quem faz um bom tempo que não lê. A Jo Roque faz tempo que não tem participado aqui com a gente. E então, a Celina já leu a semana passada. A Elaine. Elaine, agora que você já viu que seu microfone, você já aprendeu a mexer no microfone, faz tempo que você não lê também. Dá para ler hoje? Vamos ver se abre o microfone da Elaine. Ela falou que ela tinha aprendido a mexer com o filho dela. Parece que não. Parece que não. Então, deixa eu ver aqui no meu caderninho quem é que faz tempo que não lê. Porque a Jo Roque também já não tem mais participado de quarta-feira. O Murilo também não veio, o Tiago podia ser. Vamos lá, então. Tiago, dá para você ler? Vamos ver como é que tá o seu áudio. A Margarida levantou a mãozinha. Margarida, você quer falar alguma coisa? Ela levantou a mãozinha ali, está marcando que ela levantou a mãozinha, mas acho que não. Tiago, dá para você ler? Tá tudo tranquilo aí, sua internet, seu áudio? Oi, Maruísa, boa noite. Opa, tá tranquilo. Então vamos lá, peraí. Vou projetar o texto, pera lá. Nós vamos começar então o capítulo 9, por favor. O prisioneiro do Cristo. O navio de Adramítio de Nícia, em que viajavam o apóstolo e os companheiros, no dia imediato tocou em Sidom, repetindo-se as cenas comovedoras da véspera. Só um pouquinho, Tiago. Lembrando, gente, que Sidom ficava fica no Líbano. Ah lá, olha, ainda tem até as ruínas aqui do local onde era o porto, tá? Então, o navio saiu de Cesareia, subindo, né, em direção ali a Sidom, que já ficava em território que hoje é o Líbano, tá bom? E deixa eu só ver o que ele fala aqui desse Adramítio, só para a gente ver se tem alguma coisa que falha aqui, olha. Não sei, é uma cidade turca, não tem nada que possa acrescentar aqui para a gente. Agora, a Mísia, sim, a Mísia já é um lugar. Aí a gente vai mostrar depois o mapinha para vocês, tá bom? Aqui no interior da Turquia. Mas depois a gente tem um mapinha, fica melhor para a gente enxergar, tá bom? Então, deixa eu fechar daqui. Então, só dizendo que Sidom fica onde hoje é o Líbano. Pode continuar. Júlio permitiu que o ex-rabino fosse ter com os amigos na praia, verificando-se as despedidas entre exortações de esperanças e muitas lágrimas. Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus não como de uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas.
a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Todos desejavam ouvir-lhe os conceitos relativamente ao Evangelho e quanto à sua projeção no futuro dos povos. Só cortando um pouquinho sua fala, Tiago. Gente, Paulo não perdia nenhuma ocasião para falar sobre Jesus. Ou seja, ele estava indo como prisioneiro assim, vamos dizer assim, num barco ou numa embarcação romana, e ali ele acabou. Aqui, olha, Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre comandante, marinheiros e guardas. Imaginem só. Ou melhor, não dá nem para imaginar, né? E era assim, ele... o que eu achei mais lindo nesse parágrafo foi o que Emmanuel registrou aqui. Paulo falava de Jesus não como uma personalidade inatingível, mas como um mestre amoroso e amigo das criaturas, seguindo de perto a nossa evolução. Deve ser maravilhoso, né, gente? Pode continuar, Tiago. A embarcação frequentemente deixava divisar paisagens gratíssimas ao olhar do apóstolo. Depois de costear Fenícia, surgiram os contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações. Nas proximidades da Panfilha, exultou de íntima alegria pelo dever cumprido e assim chegou ao porto de Mirra, na Lícia. Isso, vamos ver um mapinha agora. Eu vou sair daqui e vou abrir o mapinha para a gente ver alguns... Gente, a Fenícia era como se chamava, como era denominado aquele... olha, tudo isso daqui incluía aqui, olha, mapa da Fenícia e suas rotas comerciais, né? Os fenícios eram reconhecidos por excelentes navegadores, né? Só que vamos ao nosso mapinha aqui, que fica mais fácil no PowerPoint. Olha. Então, Paulo, vamos aqui no cantinho, olha. Paulo estava preso em Cesareia. Em Cesareia que ele tomou a embarcação romana como prisioneiro. O barquinho subiu, barquinho não, né, que não era o barquinho. A embarcação subiu até o porto de Sidon. Então, toda essa costa aqui era a Fenícia, chamava-se Fenícia, essa costa, pegando aqui Líbano, Síria. De Sidon, a embarcação chegou na ilha de Chipre, lembrando que Barnabé e seu sobrinho, João Marcos, ficaram em Chipre e não apareceram mais na história. Né? Depois que eles se separaram de Paulo, Emmanuel não falou mais nada a respeito deles, mas eles ficaram lá, porque tinham parentes e ficaram em Chipre. De Chipre, Chipre hoje, uma parte é grega e outra parte é turca. Eles foram em direção de Mirra, na Lícia, que já é na Turquia, que está vendo aqui, já é a costa da Turquia. E de Lícia, eles vão passar aqui para um outro lugar chamado Quinido. Então, vejam que o barquinho foi parando, né, em vários portos, e a viagem vai ser longa até chegar em Roma, tá certo, gente? Então, é isso que esse texto agora está falando, tá bom? Então, Mira, ou não sei se é Mira ou Mirra, na Lícia, deixa eu ver se tem alguma imagem bacana para mostrar aqui para a gente ver. Olha o teatro, gente. Olha isso. Aqui, ó. Olha lá, olha. Nesse cantinho aqui, olha. Tá? Na Turquia. Tá? Foi desse cantinho aqui que a embarcação parou. Olha o anfiteatro que tem lá nesse local, muitas ruínas, né? A Panfilha, a Lícia é o nome da região. Aqui, ó. No interior da Turquia. Olha lá, olha. Esse canto aqui da Turquia se chama Lícia e aqui na beiradinha é Mirra, tá bom? Então, continuando.
Então, a embarcação foi parando por alguns portos na costa turca. Pode continuar. Foi aí que Júlio resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina, que se dirigia para a Itália. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. O navio levava excesso de carga, além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam de rijo, contrariando a rota. Depois de longos dias, ainda revogavam na região de Cnido. Cnido. Isso. Vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar em alguns pontos de Creta. Isso, vamos ver o mapinha lá, gente, olha lá. Saindo de Mirra, eles trocaram de embarcação, né, que estava com excesso de carga e excesso de passageiros, gente. Pensa bem, 276 pessoas, além de uma grande quantidade de trigo. Então, com muitas dificuldades, eles conseguiram chegar em outro ponto da costa turca, que é Cnido. Parece pouco para a gente, mas como Emmanuel conta aqui, a questão era que eles já estavam numa época, um período, aproximava-se o período difícil para a navegação. O período difícil para a navegação, onde cessava a navegação no Mediterrâneo, era a época do inverno, como a gente já leu em trechos anteriores, né? E esqueci de mostrar aqui, peraí. Conseguindo chegar na grande ilha de Creta. Aqui, olha. Certo? Muitas dificuldades, então, nessa viagem. Pode continuar. Observando os obstáculos da jornada e obedecendo à própria intuição, o apóstolo, confiado na amizade de Júlio, chamou-o em particular e sugeriu o inverneio em Calói Limenes. Isso, vamos ver aqui no mapinha onde que aparece. Vamos ver aqui, ó. Não sei se tem um mapa, não dá aqui, ó. Na ilha de Creta, olha lá, olha. Ou seja, para que eles parassem aqui na ilha de Creta, olha lá, olha. Bons Portos deve ser o nome, a tradução do Calói Limenes, para que eles parassem aqui. Porque vejam que depois da ilha de Creta até a Sicília, ou a ilha de Malta, é um espaço muito, né, é um trecho muito grande, sem nada, né, mar bem aberto, né, porque por aqui tem muitas ilhotas, aqui nesse trechinho aqui, né, entre a Grécia e a Turquia. Então, Paulo sugeriu que eles parassem na ilha de Creta, sugeriu a Júlio, né, o seu centurião que o acompanhava. Olha lá, o Calói Limenes, que parasse ali. Pode continuar. O chefe da corte tomou o alvitre em consideração e apresentou ao comandante e ao piloto, os quais o houveram por descabível. Que significa isso, centurião? Perguntou o capitão enfático com um sorriso algo irônico. Dar crédito a esses prisioneiros? Pois estou a ver que se trata de algum plano de fuga, maquinado com sutileza e prudência. Mas, seja como for, o alvitre é inaceitável, pois só pela confiança que devemos ter em nossos recursos profissionais, como porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário. Isso, vamos ver onde que aparece aqui o porto de Fênix, para a gente ter uma ideia aqui, olha. Aqui, ó, ainda na costa turca, olha lá, Finique, tá bom? Ou seja, eles não aceitaram Não,
vamos voltar aqui no nosso mapinha. Eu não sei, aqui não aparece, né? Aqui não aparece, mas ele não queria assim, parar por aqui, né? Ele queria continuar a navegação. Vamos lá. O centurião desculpou-se como pôde, retirando-se um tanto vexado. Desejaria protestar, esclarecendo que Paulo de Tarso não era um simples réu comum, que não falava por si só, mas também por Lucas, que igualmente fora marítimo dos mais competentes. Não lhe convinha, porém, comprometer sua brilhante situação militar e política em antagonismo com as autoridades provincianas. Era melhor não insistir, sob pena de ser mal compreendido pelos homens de sua classe. Procurou o apóstolo e fê-lo sabedor da resposta. Paulo, longe de magoar-se, murmurou calmamente: não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Óbices significa dificuldades. Certo. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então, ele sabia que ia ter problema, mas não deram bola para ele, né? E o centurião Júlio achou melhor não insistir com o capitão da embarcação, né? Dureza, não? Só uma parte, Maruísa. Pode falar, Margarete. Os óbices, os óbices não, o aviso já foi dado lá em cima, no vento rígio. Sim. O vento rígio já era um sinal. O que é um vento rígio? É um vento extremamente forte que não só venta, né? É um vento na água, então... Sim, levanta ondas, né? Levanta ondas imensas. Sim. Então, e já estava se aproximando o tempo de não navegação por conta do vento rígio. Certo. Mas enfim. E ele comenta também que a intuição dele, ele sabia que quem avisou foi Jesus, né? Sim, sim. Posso continuar? Claro. A viagem continuou entre receios e esperanças. O próprio centurião estava agora convencido da inoportunidade da arribada em Calói Limenes, porque nos 2 dias que se seguiram ao conselho do apóstolo, as condições atmosféricas melhoraram bastante. Logo, porém, que se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. De nada valeram providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso que a arrebatou para muito longe, envolta em denso nevoeiro. Começaram, então, padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insuladas no abismo revolto das ondas encapeladas. A tormenta parecia eternizar-se. Havia quase 2 semanas que o vento rugia incessante, destruidor. Todo o carregamento de trigo foi alijado. Tudo que representava excesso de peso, sem utilidade imediata, foi tragado pelo monstro insaciável e rugidor. Gente, faça uma ideia, quase 2 semanas o navio à deriva, a embarcação à deriva, tiveram que jogar fora jogar no mar todo o trigo. Pensa bem, que situação, gente. Sem recurso, né? Que recursos que existiam de navegação naquela época, não é? E aí, no comecinho, como Emmanuel conta aqui, né? No começo, o centurião Júlio achou que realmente Paulo estava enganado, porque nos 2 dias que se seguiram, estava um tempo maravilhoso. De repente,
Ah lá, vem os ventos, as ondas, o próprio vento que levanta as ondas, e aí aquela gente, 276 pessoas a bordo, né? E o navio completamente à deriva, naquele pedaço, né? Onde a gente viu aqui no mapinha lá, olha, por aqui ficou tudo. O que tinha por aqui? Eles já tinham deixado Creta, já tinham deixado a costa aqui, olha. Não tinha a quem recorrer, não havia o que fazer. Que situação difícil. Deixa eu ver se o próximo parágrafo é muito comprido. Acho que talvez dê para ler só mais esse aqui, viu, Tiago? Porque o outro é que vai ser... O outro parágrafo, o seguinte, quando Paulo começa a falar aqui no 7, é que vai ser grande demais. Tá. Mas então vamos só mais os 6 e aí a gente já termina. E quando ele não era flagelado pelos homens, ele era pelos flagelos da natureza, né? Pois é, né? Quando andava a pé, né? Quando fazia as suas longas caminhadas. Vamos lá ver o que vai acontecer. A figura de Paulo foi encarada com veneração. Ah, daí acreditaram nele, né? É. Daí acreditaram nele, né? Aí não tinha mais jeito. Aí não tinha mais jeito, falar. A tripulação do navio não podia esquecer o seu alvitre. O piloto e o comandante estavam confundidos e o prisioneiro tornara-se alvo de respeito e consideração unânime. O centurião, principalmente, permanecia constantemente junto dele, crente de que o ex-rabino dispunha de poderes sobrenaturais e salvadores. Agora eles queriam um milagre, né? Exato. O abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente. De quando em quando, soltava o verbo eloquente e, com a devida permissão de Júlio, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar as questões espirituais com o espetáculo convulsivo da natureza. Isso, mas nós vamos ter que parar por aqui, gente, que faltam só 2 minutinhos para terminar, e esse parágrafo 7 aqui é bem longo, que é justamente a fala de Paulo num navio, numa embarcação à deriva em pleno mar Mediterrâneo. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Mais alguma coisa, Tiago, que você queira comentar? Mais alguém que queira fazer algum comentário? A situação estava difícil, não é? Pensa bem, 2 semanas ali com o barco, com a embarcação à deriva, o vento chacoalhando a embarcação, todo mundo enjoado ali com náusea, e Paulo correndo e acudindo a todos, né? E todo mundo ali venerando a presença dele como se ele realmente tivesse poderes sobrenaturais, porque finalmente acreditaram na palavra dele, né? Naquilo que ele tinha falado. Muito bem, obrigada pela leitura, Tiago, e aproveito para pedir para você fazer a prece final para nós, por favor. Mestre Jesus, companheiros e amigos da espiritualidade maior, nós agradecemos a companhia de amor e a sustentação que nos foi dada durante todo o estudo desta noite. Ajuda-nos a vencer nossas fraquezas, nossos medos, a fortalecer nossas emoções e pensamentos e a sabermos reagir a todos os momentos, amando, respeitando e perdoando todos os nossos irmãos de jornada. E pedimos, se possível, que possamos estar juntos na próxima semana para mais um estudo do livro Paulo e Estevão. Que assim seja. Então, muito obrigada mais uma vez, queridos amigos, pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e até sexta-feira. Bom, amanhã nós temos estudo do Livro dos Médiuns e sexta-feira, se Deus quiser, a nossa roda de leituras. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada.